Meu nome é Clara Ferrão, eu sou estudante de História na Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Ingressei no curso em 2018.1 e entre 2019 e 2020 eu tive a oportunidade de ser bolsista pelo programa de bolsas de iniciação científica da universidade, ligado ao PIBIC, né, e também à FAPESB. Eu participei do grupo de pesquisa Etnicidades, onde eu tive como orientadora a professora Florentina Souza. O grupo de pesquisa, como sugere o nome, está muito ligado a temáticas de cunho racial e faz parte do departamento de letras. Enquanto estudante de história, foi uma experiência magnífica para mim poder relacionar essas duas áreas tão importantes e tão ligadas entre si. E a minha pesquisa pôde ligar muito bem esses três pontos: as questões de cunho racial, letras e também história. O nome da minha pesquisa foi denominado de Terra Negra, uma leitura do Brasil. Então, já adentrando essa pesquisa, Terra Negra é um livro da autora carioca Cristiane Sobral, com mais de 80 poemas, que nos mostra desde o tráfico negreiro do Brasil até as questões mais atuais sobre essa problemática. Então, antes de começar a falar exatamente sobre o livro, o que foi concluído com isso, eu sinto a necessidade, assim como eu tive durante a pesquisa, de pensar um pouco sobre a autora, de onde ela fala, quem é ela. Então, eu percebi que Cristiane Sobral é uma mulher negra, carioca, como eu falei anteriormente, que vem de uma classe mais humilde da sociedade, mas que conseguiu fundamentar os seus sonhos acadêmicos, profissionais, enfim. Então, ela foi formada em teatro pela UNB. E ela começa a sua trajetória nesse sentido, de teatro, dramaturgia, participou de diversas produções que falavam das vivências do negro no Brasil no sentido muito crítico e muito inteligente, mas sempre ligada à arte e também às temáticas de cunho racial. Já nos anos 2000, Sobral começa a adentrar então no campo da literatura. Em 2017, ela publica, lança o livro que eu uso aqui como norteador principal da pesquisa, que é o livro Terra Negra, onde ela expõe pra gente mais de 80 poemas, onde fala de questões raciais, enfim, em diversos sentidos. E aí, sobre esse ponto, ainda falando sobre quem é Sobral e de onde ela fala, eu peguei muito como apoio o livro Perigo de uma História Única, da autora Chimamanda. E ela fala pra gente sobre o quanto é difícil que a gente estude a nossa história vista por um único viés. E Sobral, enquanto uma mulher negra, que tem experiências enquanto as vivências de um negro no nosso Brasil no sentido prático, nos mostra a importância de tratar sobre essas temáticas. Ela viabiliza o discurso sobre essas temáticas. E quando a gente viabiliza um determinado discurso sobre problemáticas, a gente entende então que esse é um problema. Então a gente amplia ao mesmo tempo os estudos, a gente amplia o que a gente pensa, viabiliza, na verdade, a ampliação disso, E a gente entende melhor o que está acontecendo. E Sobral, ela tem um discurso absolutamente orgânico por todos os motivos que eu citei anteriormente. Também tive como apoio para essa pesquisa diversos outros textos, mas aqui eu posso citar, por exemplo, O Jogo da Dissimulação, da autora Vlamir Albuquerque, que fala pra gente, e agora muito ligado à história, sobre como o processo de abolição no Brasil ele foi dissimulado. Sobral, ela traz pra gente o quanto é diferente o que aconteceu na prática e o que se pensa no senso comum sobre a nossa história. Ao mesmo tempo em que Sobral mostra o protagonismo do negro no nosso país, ela mostra também o local de subalternidade ao qual nós fomos colocados. Então, nós somos calados historicamente. A nossa voz, ela foi colocada em segundo plano frente a outras questões. Com isso, a gente volta agora, nesse momento, a tratar essas questões inerentes aos negros no Brasil em uma forma de trazer pra gente o protagonismo que é nosso, de falar das nossas questões e nós mesmos falarmos sobre isso. Então, pensando sobre quanto o Brasil é um país discriminatório, com racismo vigente, ler os poemas de Sobral é como sentir um retrato do nosso país. É como sentir que eu estou sendo vista naquilo enquanto uma mulher negra. É como ver diversas problemáticas que são vivenciadas por mim dia após dia, colocadas em um poema, em diversos poemas nesse caso. Então, a ligação entre todos esses temas foi muito importante para mim para entender a nossa história e ela ser colocada de uma outra forma. Diferente dos textos como eu estou acostumada, os textos muito acadêmicos, a literatura visibilizou muito a nossa história.